Olá pessoal, na antiguidade, a ideia era que a pena de morte fosse aplicada de maneira cruel. A morte deveria ser sofrida. Sentir dor fazia parte da pena. Da existência de métodos bárbaros como a crucificação e o garrote. Hoje, salvo em pouquíssimos países que adotam punições cruéis como apedrejamento, o que se procura é que o condenado morra de maneira rápida e indolor. Tenta-se preservar não apenas o suposto criminoso, mas também aqueles que presenciam a execução, como os guardas e as testemunhas. Afinal de contas, salvo os psicopatas sádicos, ninguém quer presenciar um circo dos horrores. O grande problema para saber a eficiência de um método supostamente indolor é que as pessoas executadas não têm, obviamente, como relatar a experiência. Nesse vídeo, nós vamos tratar da evolução das execuções no sentido da procura de uma morte sem sofrimento. Em especial, vamos abordar o novo método aprovado em Oklahoma, nos Estados Unidos. Vamos lá! O enforcamento é um método de execução muito usado no passado. Alguns países ainda utilizam hoje, como o Japão. Se bem executado, causa uma morte rápida. Para que esse método seja eficaz, o importante é que se calcule bem o tamanho da corda a ser utilizada. A conta é bem complexa e considera a grossura, comprimento da corda, posição do nó do laço, o peso e a altura do condenado. Quando se acerta, o próprio peso exerce uma forte pressão e acaba quebrando o pescoço, levando à morte cerebral por falta de oxigênio em menos de 1 minuto. Os médicos legistas afirmam que se houver dor, ela dura um instante ínfimo. Se a corda for muito longa, pode ocorrer a decapitação do condenado. Se for curta, a pessoa não terá o pescoço quebrado e acabará morrendo por asfixia, um sofrimento que pode chegar a 20 minutos. A eficácia da execução depende de cálculos e, infelizmente, muitas vezes ainda hoje se erra. A decapitação foi um método criado para tornar as execuções rápidas e indolores. A guilhotina foi um dos símbolos da Era do Terror na Revolução Francesa. Por esse método, a cabeça da pessoa é separada do corpo num só golpe. A dor deve durar apenas alguns segundos. Quando a cabeça é cortada, o fluxo de oxigênio do corpo é automaticamente interrompido. A questão é que muitos médicos afirmam que mesmo após a cabeça ser cortada, o cérebro ainda permanece vivo por algum tempo, fazendo com que a vítima possa ter certa consciência mesmo após o golpe fatal. A sensação deve ser terrível. Um problema surgia com as execuções efetuadas com machado ou espada. Quando o carrasco não era muito experiente, e às vezes até mesmo de propósito, havia golpes errados e eram necessários diversos para separar a cabeça do corpo. O sofrimento do condenado era enorme. Atualmente, a espada ainda é usada como equipamento de execução em alguns países do Oriente. Em 1890, criou-se nos Estados Unidos um método que deveria ser mais rápido e mais seguro do que o enforcamento: a cadeira elétrica. Uma descarga elétrica gerada por 2.000 volts percorre o condenado, levando a uma falência múltipla dos órgãos. Há uma elevação na temperatura do corpo, podendo chegar a 100 graus. A pessoa é cozida internamente. Há casos em que a cabeça do condenado literalmente pega fogo. Se administrada corretamente, o prisioneiro fica consciente quase de imediato. Há, entretanto, erros na sua aplicação. Se as esponjas que ficam na cabeça não estiverem devidamente umedecidas, numa solução com água e sal, haverá muita resistência à passagem da corrente. A cabeça do condenado literalmente pode se incendiar, causando uma morte terrível. Houve um caso marcante que, por erro na preparação, o condenado Alan Davis acabou morrendo de asfixia pela correia que o prendia à cadeira, e não pela corrente elétrica em si. A câmara de gás surgiu não com o propósito de matar sem sofrimento, mas de eliminar a vida com rapidez e economia. Foram nos campos de concentração nazistas que se criou esse método, sendo utilizado vapores tóxicos gerados por pesticidas. Já nos Estados Unidos, posteriormente, foi adotada como uma forma em tese mais suave de execução. Utiliza-se o cianeto de hidrogênio. Esse gás, ao ser inalado, desequilibra o aproveitamento de oxigênio pelas células e a vítima fica ofegante e apresenta arritmia cardíaca.
A morte ocorre cerca de 10 minutos após o início da execução. A tese da ausência de sofrimento na câmara de gás foi por água abaixo na execução de Carol Chessman, o famoso bandido da luz vermelha. Ele combinou que piscaria os olhos caso estivesse sofrendo. Quando começou a inalar o gás, Chessman tossiu e piscou diversas vezes. Hoje se sabe que o sofrimento do condenado na câmara de gás é muito grande, sendo esse método considerado cruel. A injeção letal veio para ser uma alternativa à cadeira elétrica e à câmara de gás, por ser um método, em tese, indolor e menos suscetível a erros. O condenado seria executado sob o efeito de anestésico. O método foi introduzido em 1977. Consiste na injeção de 3 drogas que são administradas de forma sucessiva. A primeira é um forte anestésico, que deve fazer o condenado perder a consciência. A segunda é um relaxante muscular que paralisa o diafragma, fazendo a função respiratória parar de funcionar. Por último, é aplicada uma dose enorme de cloreto de potássio, o que leva a uma parada cardíaca. O prisioneiro morre em menos de 1 minuto. Problemas com o método, entretanto, foram registrados desde as primeiras aplicações. O primeiro problema se relaciona a encontrar a veia para injetar as drogas. Como não são profissionais de saúde que participam da execução, muitas vezes o carrasco erra, o que causa enorme sofrimento. Também existem problemas na aquisição dos produtos químicos, pois muitos laboratórios se negam a vendê-los. A utilização de drogas alternativas tem se mostrado um desastre. Foi o que aconteceu com Clayton Lockett, de 38 anos, que se contorceu e teve convulsões quando recebeu a injeção com uma combinação de substâncias que nunca haviam sido utilizadas. A sua veia literalmente explodiu. Outro caso emblemático foi o de Roman Broom. Os funcionários não conseguiam pegar a sua veia. Ele mesmo tentou ajudar oferecendo o outro braço, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Foram 18 agulhadas durante terríveis 2 horas e meia de sofrimento. Até que o governador de Ohio mandou suspender a execução. Hoje, portanto, o método de injeção letal vem sofrendo inúmeras críticas, o que faz com que outros sejam pensados. A malfadada execução de Clayton Lockett ocorreu no Oklahoma e fez com que a governadora Mary Fallin determinasse uma revisão completa dos procedimentos de execução. Neste contexto, foi idealizada no estado a substituição da injeção letal por uma máscara através da qual o condenado será forçado a inalar nitrogênio. Esse gás, ao entrar no organismo, retira o oxigênio do corpo, morrendo o condenado por hipoxia. O projeto de lei para a adoção desse novo método é de autoria do deputado republicano Mike Christian. Alega ele que se trata de um método mais humano. Uma das maiores razões para a substituição, mas que não é exposta explicitamente, é a dificuldade de aquisição do coquetel de drogas para a injeção letal. Outra, que tampouco é apregoada abertamente, é a redução dos custos da execução. O gás nitrogênio é muito barato, sendo encontrado facilmente no mercado. O deputado solicitou à Universidade de Oklahoma um estudo do uso do nitrogênio para execução, mas a entidade se negou a fazê-lo por questões éticas. Quem acabou pesquisando a respeito, se é que se pode dizer essa palavra, foram o procurador Michael Copeland, amigo do deputado, e mais 2 indivíduos que não eram médicos ou cientistas. Esse trabalho foi entregue à Assembleia Legislativa, a qual complementou os estudos com audiências públicas, para as quais foram convidados ativistas do suicídio assistido. Vídeos do YouTube também foram fonte de pesquisa. Não há, portanto, estudo sério algum apontando que a morte por inalação de nitrogênio não acarreta sofrimento. Esse método, aliás, não é usado em nenhum país do mundo. Os primeiros condenados americanos seriam verdadeiras cobaias. A ideia é que a execução seja muito simples. O rosto do condenado deve ser coberto por uma máscara que teria um tubo para a colocação do gás nitrogênio. Rapidamente, o prisioneiro perderia a consciência e morreria. Seria mais ou menos o que ocorre com os alpinistas em grandes altitudes ou mesmo pilotos e passageiros de avião quando existem problemas de despressurização. O nitrogênio utilizado é um gás inerte. Gases inertes são aqueles que não possuem propriedades tóxicas ou mesmo anestésicas. A sua atuação visaria diminuir a concentração de oxigênio. O condenado vai inspirar o gás sem a presença de oxigênio,
o que privará as células desse gás vital, fazendo-o perder a consciência rapidamente. A utilização de gases inertes vem sendo defendidas pelos adeptos da eutanásia. Não é, entretanto, como afirmar que um método de execução seja indolor, até mesmo, e sempre é bom lembrar, porque ninguém que teve a experiência pode contá-la. O que pode acontecer é que aparentemente não haja sofrimento, como ocorre, por exemplo, na injeção letal. O corpo pode estar imóvel, mas a pessoa pode estar em plena agonia. Acho meio medieval, em pleno século XXI, ainda persistir a pena de morte, com os riscos de erros judiciais. Nos Estados Unidos, mais de 4% dos executados foram pessoas cuja inocência foi depois comprovada. Melhor seria, no meu entender, comutar todas as penas capitais para a prisão perpétua. É isso aí, pessoal. Assinem o canal e toquem o sininho.